E para isso eu converso com uma fonoaudióloga. Tudo bem, Neriane? Tudo Seja bem. muito bem-vinda. Obrigada. A gente só tem voz por conta de um comando do nosso cérebro. Como que se dá esse processo? Sim, primeiro a gente vai ouvir. Normalmente quando a gente quer se expressar, a gente vai escutar, o nosso cérebro vai processar a informação e vai mandar o comando lá para os nossos órgãos pneumofonoarticulatórios, que iniciam lá do nosso diafragma, pulmão, aí sobe para emitir o som. Então, muitas vezes, pessoas que acabam sofrendo um AVC, alguma paralisia cerebral, a gente pensa que ela perdeu a voz, mas na verdade ela pode ter perdido algum desses comandos, porque precisa de tudo para a gente emitir a voz, a fala, tá tudo envolvido ali. Mas exercícios são capazes de retomar esse processo? Depende. Se for em relação à voz, se uma pessoa perdeu a voz devido a um trauma vocal, precisou fazer uma cirurgia, utilizou traqueostomia, aí pode ser recuperado. Mas se foi alguma coisa neurológica, motora, mais profunda, aí às vezes depende do caso, né? Dependendo do tratamento vai precisar ser mais longo e em alguns casos nem vai recuperar. Depende, se for questão voz mesmo, do nosso trato vocal, aí exercícios podem recuperar, sim. Hábitos são adequados e capazes de manter a qualidade da nossa voz. Sim. Que hábitos são esses? Evitar o ar-condicionado, muito tempo, ambiente fechado, cigarro, resseca toda a mucosa do nosso corpo, álcool, não falar muito alto. O que a gente indica é comer uma maçã por dia, porque ela tem um efeito adstringente e acaba limpando e umedecendo todo o nosso trato vocal e também ajuda na musculatura, pela questão da mastigação, ajuda na musculatura aqui, da motricidade, também para a emissão da voz, porque a voz não depende só da questão aqui das pregas vocais, tem todo esse campo, quanto mais tu abrir, mais tu vai conseguir expandir a tua voz, dependendo, procurar sempre abrir a boca para falar, mover bem os lábios, porque se a gente falar com a boca mais fechada, a gente vai acabar forçando aqui, pode dar alguns outros danos, né? Você adiantou um pouquinho e falou já dos hábitos inadequados, mas a gente pode pontuá-los melhor, né? Sim. Pessoas que utilizam muito a voz, o trabalho, jornalistas, cantores, professores que não têm esse conhecimento dos problemas, muitas vezes, né? Não tem esse acompanhamento. Seria necessário até nas escolas, acho imprescindível uma presença no fonoaudiólogo alguma vez, dando uma palestra como instruções para as professoras, porque o ruído nas escolas é muito alto. Às vezes aqui, para vocês que são jornalistas, para apresentar, podem fazer um aquecimento, um desaquecimento, mas o tom vai se manter. Na escola, as professoras precisam utilizar muito, porque a gente sabe como são os ruídos, falar bastante, né? Com volume. E isso acaba afetando, né, muito. Prejudicando bastante. E nesses casos, como você citou, de profissionais que precisam da voz, necessariamente precisam fazer esses aquecimentos. Sim, dependendo do tempo, né, de exposição que vai ficar utilizando a voz, é necessário fazer um aquecimento e o desaquecimento também é muito importante. Como que a gente sabe que a gente tem algum problema na voz? Isso vai da percepção da pessoa ou de alguma pessoa comentar com ela que ela tá com a voz rouca, com a voz chiada, a voz soprosa. E procura primeiro um otorrinolaringologista, que ele vai poder dizer exatamente o que está acontecendo ali nas pregas vocais, através de um exame, de uma videolaringoscopia, que ele vai ver qual a situação das tuas pregas vocais. Depois, tu vai ser encaminhada até uma fonoaudióloga para fazer o tratamento, dependendo se tiver um nódulo ou um cisto, que normalmente isso ocorre quando é mal utilizada a voz, né? Falar muito baixo ou muito alto é um problema? Falar muito baixo pode estar relacionado à audição, que a pessoa escuta a voz mais alto do que ela emite, e falar muito alto também, porque existem tipos de perda auditiva, né?
Existe uma perda auditiva que tu pode te escutar mais e a outra perda que tu não te escuta. Então tu acaba projetando mais a voz. Pela questão de tu escutar baixo, escutar pouquinho, tu acaba gritando achando que as pessoas também não estão escutando tão bem como deveria, né? Nesse tempo, Neriane, que você está trabalhando praticamente meio ano com o consultório aqui em Cachoeira do Sul, o que você tem observado? Quais são os erros mais frequentes e que acabam prejudicando a voz? São mais cantores que não acabam não cantando profissionalmente, mas por hobby, e acabam fazendo um mau uso, acabam bebendo e cantando junto, cantam em churrascos de família, em festas de amigos, e comem na hora, e bebem, e cantam, e não fazem aquecimento nem desaquecimento. É o maior público que vem procurar pela essa questão de notada e que não consegue atingir as notas, que está com ressecamento, com rouquidão, que acabam fazendo um nódulo, que é como se fosse um calo na prega vocal. E isso dependendo do tempo que observou essa mudança, com fonoterapia tem como desmanchar ele. Mas se já passou para um outro estágio, aí só cirurgicamente, posteriormente a fonoterapia daí. Você falou do prejuízo que é o ar-condicionado para a voz. Se tiver o uso frequente, o consumo frequente de água, o problema vai persistir? Que é só pela questão do choque de temperaturas. Mas é muito importante a hidratação, que a gente falou, tomar muita água enquanto estiver, porque acaba ressecando o ambiente. Mas essa questão do choque de temperaturas, do quente para o frio, prejudica bastante. Quando tem mudança de temperatura de tempo, né, as pessoas acabam ficando com a garganta mais irritada e o ar-condicionado pode ocasionar isso também. Então tá, Neriane, muito obrigada pela tua participação aqui, muito obrigada por responder todas as perguntas, que muitas, na verdade, são dúvidas de telespectadores. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, obrigada.